Uma juíza da Justiça Federal brasileira ordenou uma investigação de um cidadão israelense a pedido de uma ONG que acusa o jovem de crimes de guerra por ser um soldado de Israel. O jovem saiu do Brasil por ter fundado as suspeitas de que sua prisão teria sido decretada. O ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre o incidente dizendo: caso fosse presidente da República, esse soldado do povo de Deus, ora perseguido, teria sido recebido por mim no Planalto com as devidas honras. Esse ataque a Israel, país irmão, bem demonstra que Lula da Silva, que nada fez para sanar essa injustiça, sempre esteve ao lado de ditadores do mundo todo. O jurista Fabrício Rebelo disse: atendendo ao pedido de uma entidade internacional sem representação no país, a Justiça Federal Brasileira, no plantão de fim de ano, determinou a abertura de investigação contra um soldado israelense da ativa em férias no Brasil, onde entrou legalmente, por fato ocorrido no exterior. Como? Não faço a menor ideia. A fase do manicômio jurídico já foi superada. Só resta o puro surrealismo. A organização Stand With Us divulgou uma nota pública assinada por seu presidente executivo, André Last. Nota pública: a verdade por trás da denúncia contra soldado israelense no Brasil. No último dia 30, a Justiça Federal determinou que um soldado israelense que estava de férias no Brasil fosse investigado pela Polícia Federal por supostamente ter cometido crimes de guerra na faixa de Gaza. Diferentemente do que tem sido noticiado, contudo, não houve mandado de prisão e o israelense já deixou o país, conforme seu planejamento prévio, indo para a Argentina. Sua identidade não foi revelada, mas, segundo o Times of Israel, trata-se de um sobrevivente do massacre realizado pelo Hamas no Festival Nova, em 7 de outubro de 2023, no sul de Israel. Naquele dia, cerca de 1.200 pessoas foram mortas e outras 250 sequestradas, das quais 100 permanecem em cativeiro no enclave palestino. A queixa-crime foi apresentada ao Judiciário Brasileiro pela Fundação Hind Rajab. A ONG é presidida por Diab Abu Jaja e Karim Hassoun, ambos com histórico de apoio aos grupos Hamas e Hezbollah. A Fundação HRF e o apoio ao Hamas. A HRF foi criada recentemente, após o início da guerra em curso entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Seu nome é uma homenagem a Hind Rajab, uma criança de 6 anos que foi morta em fevereiro do ano passado no enclave palestino. Embora sua morte tenha sido atribuída às forças de defesa de Israel, investigações iniciais apontam que não havia tropas no local durante o horário do ocorrido. Isso, por si só, já mina a credibilidade da organização, mas há mais. Diab Abu Jaja, líder da HRF, já chegou a publicar nas redes sociais conteúdos que negam o Holocausto e, em 17 de outubro de 2024, fez posts no X, antigo Twitter, lamentando a morte do líder do Hamas. No dia 7 de outubro de 2023, ele também louvou o massacre realizado pelo grupo palestino no sul de Israel. Esses combatentes da resistência palestina que entram nesses assentamentos são todos refugiados cujos pais foram alvo de limpeza étnica nessas aldeias entre 48 e 67. Qualquer um que negligencia esse fato não está se envolvendo seriamente em uma conversa, mas está espalhando propaganda israelense, seja intencionalmente ou não. Karim Hassoun, por sua vez, desde 2009, já expressava apoio ao Hamas, deixando claro que preferia o grupo ao Fatah da Autoridade Palestina, reconhecida internacionalmente como a liderança legítima do povo palestino. Ele também expressou apoio a Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, e afirmou que jamais reconheceria a existência de Israel. Em 8 de outubro de 2023, um dia após o massacre realizado pelo Hamas, Hassoun escreveu no X: os palestinos não invadiram Israel.
Eles estão simplesmente retornando para casa e recuperando suas propriedades. Uma nuance pequena, mas muito importante, eu diria. Falta de legitimidade e de evidências. Tudo isso deixa claro que a HRF não tem nenhuma legitimidade para fazer denúncias contra cidadãos israelenses. A ONG simplesmente busca utilizar-se do sistema jurídico brasileiro para alcançar os mesmos objetivos do grupo Hamas. A própria denúncia em questão foi baseada em evidências questionáveis e em uma jurisprudência praticamente nula, uma vez que não há mandados por parte do Tribunal Penal Internacional contra o israelense em questão e não há nenhum caso prévio de prisão realizada por motivo semelhante. O próprio Ministério Público Federal afirmou que as provas apresentadas são insuficientes para estabelecer qualquer ligação entre o acusado e os crimes a ele imputados. O perfil Hoje no Mundo Militar apontou: segundo um membro do parlamento israelense, o Brasil, ao perseguir militares israelenses em solo brasileiro, se tornou um Estado patrocinador do terrorismo e destacou que Israel não ficará de braços cruzados. Para contextualizar, recentemente a Justiça brasileira acatou um pedido feito por uma organização palestina para investigar um cidadão israelense que estava de férias no Brasil. O cidadão israelense era um soldado que tinha sobrevivido ao ataque palestino do dia 7 de outubro de 2023 e que tinha lutado na contraofensiva israelense na faixa de Gaza. Segundo algumas fontes, a justiça brasileira emitiu uma ordem de detenção contra esse cidadão israelense, mas ele foi alertado pelo Serviço de Inteligência de Israel e conseguiu fugir a tempo do Brasil. O perfil Amazônia Azul lembrou: em 2019, Israel foi um dos poucos países a enviar uma equipe para ajudar as buscas em Brumadinho. Hoje, o Estado brasileiro está colocando a Polícia Federal para investigar membros das Forças Armadas de Israel de férias no Brasil. O deputado Nicolas Ferreira lamentou: enquanto Israel mandava soldados para resgatar vítimas de Brumadinho, a justiça brasileira manda prender soldados que exerciam legítima defesa. Não diplomático. O perfil The Investor citou o parlamentar israelense Dan Iluz. Membro do parlamento israelense, diz que ao perseguir militares israelenses em solo brasileiro, o Brasil se tornou um Estado patrocinador do terrorismo e destacou que Israel não ficará de braços cruzados. A escritora Cláudia Wild citou o parlamentar israelense e afirmou: o Brasil está sendo tratado pelo que é atualmente, protetor e patrocinador de terrorismo. O empresário Júlio Schneider publicou um print de uma reportagem de um jornal israelense e relatou: a reportagem menciona que o parlamento israelense realizará uma reunião de urgência devido a uma investigação conduzida pelo Brasil contra um soldado das Forças de Defesa de Israel por supostos crimes de guerra. A imagem também destaca o presidente do Comitê de Defesa e Relações Exteriores, Yuli Edelstein, em uma reunião. Lula joga a imagem do Brasil no lixo. O deputado estadual Major Meca se espantou. É inacreditável o que está acontecendo. Em Brumadinho, Israel enviou 130 soldados para ajudar na tragédia que resultou em 272 mortes. Eles foram fundamentais naquele momento de dor. Agora, um desses guerreiros está sendo deportado do Brasil por determinação judicial após um pedido de uma fundação que defende os chamados direitos dos palestinos. Todos sabemos muito bem o que há por trás dessas fundações, entre aspas. Não é à toa que o presidente do Brasil é considerado persona non grata em terras judias. O senador Sérgio Moro afirmou: Lula trabalhou para criar um ambiente hostil para Israel no Brasil e é o que explica essa abusiva instauração de um inquérito contra um soldado israelense que fazia turismo pelo país. Não vai adiante a iniciativa, mas é um indicativo de como o país vai mal durante esse governo. O deputado Eduardo Bolsonaro relatou:
Conversei hoje com o ministro da Diáspora e Combate ao Antissemitismo de Israel, que me passou o material que expõe a HRF. Esta ONG pediu a prisão de um sobrevivente do 7 de outubro que estava de férias no Brasil. O mais curioso é o último post. A HRF é uma organização registrada na Bélgica em setembro de 2024. Nomeada em homenagem a uma menina palestina de 6 anos morta em Gaza, a HRF se concentra em esforços legais e de advocacia contra supostos crimes de guerra pelas forças de defesa israelenses. A fundação opera como parte do movimento 30 de março e se envolve em atividades incluindo reclamações legais e campanhas de conscientização direcionadas ao pessoal da IDF globalmente. A missão da HRF é buscar responsabilização legal por supostos crimes cometidos contra palestinos. A fundação realiza litígios visando indivíduos e estados com o objetivo de abordar crimes de guerra, crimes contra a humanidade e outras violações. A HRF também conduz campanhas globais de conscientização para destacar questões que percebe como injustiças contra os palestinos e para desafiar o que descreve como impunidade por essas ações. Figuras de destaque. A HRF foi fundada por Diaba Abu Jajá e Karim Hassoun, que estão envolvidos em ativismo e funções de advocacia há vários anos. Diaba Abu Jajá, um ativista libanês, já declarou afiliações anteriores com o Hezbollah. Ele fundou a Liga Árabe Europeia em 2001, uma organização dissolvida em 2007. Já expressou publicamente opiniões críticas a Israel e apoiou figuras associadas aos movimentos de resistência palestinos e libaneses. Karim Hassoun, um ativista belga, Hassoun lidera a AEL desde 2005. Ele tem consistentemente se oposto ao reconhecimento de Israel e expressado preferências por facções palestinas alinhadas com os esforços de resistência. As declarações públicas de Hassoun frequentemente enquadram ações de palestinos como uma resposta ao deslocamento. Atividades. Campanhas legais. Apresentou queixas ao Tribunal Penal Internacional e tribunais nacionais contra soldados das IDF acusados de crimes de guerra. Apresentou uma queixa ao TPI em 2024, visando 1.000 soldados das IDF e defendendo mandados de prisão da Interpol, conforme anunciado em 12 de outubro de 2024, na conta X da Fundação. A queixa inclui vários indivíduos com dupla cidadania, incluindo 12 da França, 12 dos Estados Unidos, 4 do Canadá, 3 do Reino Unido e 2 da Holanda. A ação judicial movida contra soldados da IDF de dupla nacionalidade em seus respectivos países, doxing e esforços de conscientização. Compartilha publicamente perfis de pessoal da IDF por meio de plataformas como o Telegram para promover responsabilidade. Conduz campanhas de conscientização com o objetivo de chamar a atenção internacional para supostas violações em Gaza e na Cisjordânia. Opera como parte do movimento 30 de março, que se envolve em atividades de defesa dos direitos palestinos. Apoia iniciativas alinhadas com narrativas de resistência contra ações israelenses. Links com outras organizações. Movimento 30 de março. O Movimento 30 de Março é uma organização que surgiu em resposta ao conflito israelense-palestino, com foco especial nos eventos em Gaza durante 2023 e 2024. O movimento recebeu o nome de Dia da Terra, que comemora os protestos palestinos de 30 de março de 76 contra os supostos confiscos de terras pelo governo israelense. A Fundação Hind Rajab é uma filial do Movimento 30 de Março, estabelecida como uma organização sem fins lucrativos, registrada sob a lei belga. Liga Árabe Europeia. A Liga Árabe Europeia é uma organização política panarabista fundada em 2000 por Diaba Abu Jajá,
um muçulmano xiita nascido no Líbano. Ativa na Bélgica e na Holanda, a AEL promove o nacionalismo árabe, o nasserismo e o antisionismo. Participou das eleições belgas sem sucesso e enfrentou controvérsias sobre seu apoio à resistência islâmica no Iraque e acusações de antissemitismo que nega. Diab Abu Jajah, o fundador da AEL, atua como presidente da Fundação Hind Rajab e Karim Assun, que foi associado à AEL, ocupa o cargo de secretário dentro da fundação. Hezbollah e Hamas. Declarações públicas da liderança da HRF sugerem alinhamento ideológico com essas organizações. Jajah se referiu a conexões históricas com o Hezbollah e expressou apoio a figuras associadas aos movimentos de resistência palestinos. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos, tribunais de exceção e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há mais de 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Justiça ordena que a Polícia Federal investigue soldado de Israel que está no Brasil. O militar veio ao país para passar férias e é acusado de participar de um ataque a um bairro residencial em Gaza. Primeiro, esse militar é um sobrevivente do 7 de outubro, um dia em que invadiram Israel e sequestraram gente que podia ser a minha, a sua avó, parentes nossos, até hoje seguem em cativeiro há mais de um ano. Estou falando de bebê, de criança. Esse é o pessoal que representa o mal, que tem que ser investigado. Mas o Brasil, para isso, não toma atitude nenhuma. Afinal de contas, está sendo liderado por gente que apoia o Hamas, como é o caso dessa advogada, que inclusive pediu a prisão desse militar, e a justiça, infelizmente, de maneira repugnante, deixa aqui o meu repúdio, abre uma investigação na Polícia Federal contra esse militar. Graças a Deus, a inteligência de Israel, muito efetiva, já avisou esse soldado e as notícias é de que ele saiu do país. Mas veja só como é que fica a nossa imagem no mundo. Um local que dá razão ao Hamas, que dá razão ao Hezbollah e que persegue os militares que combatem esse tipo de coisa. O Brasil, gente, era para estar enviando todo tipo de esforço possível para que Israel neutralize o Hamas e tenha uma chance de paz naquela região. Porque se quarteirões e prédios são colocados abaixo junto com os civis, é porque o Hamas não permite que eles saiam dos prédios quando as Forças Armadas de Israel avisam que vão bombardear aquele local. Que Deus proteja Israel e também o